Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa palavra de Deus. Nos nossos vídeos nós comentamos a lição de adulto publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus trimestralmente e todos os nossos vídeos nós fazemos o nosso comentário em 10 tópicos. Toda a nossa finalidade é ampliar a visão da lição, complementarizar o seu estudo, ampliarmos as ideias, enfim, acrescentarmos algo ao seu estudo. Se você ainda não é inscrito neste canal, você pode ir aí embaixo no vídeo e se inscrever. Também compartilhe nas suas redes sociais este vídeo. Faça o seu comentário, um local para você fazer o seu comentário também, e deixa o seu like, que é muito importante para nós. Muito bem, também os nossos áudios relativos a esse vídeo estão sendo aí publicados pela Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió. Então, é pelo rádio, né? Então não tem a imagem, é apenas o áudio dos nossos comentários aqui. Nós esperamos que estejamos dando uma ajuda a você. Nosso comentário, eu já falei em muitos vídeos, é um comentário simples, singelo, mas assim, com muito boa vontade e muito respeito por você que nos acompanha. Muito obrigado aos mais de 18 mil inscritos no canal. Deus abençoe, é uma maratona, são aproximadamente 3 anos, estamos indo para 4 anos, né, que esses vídeos são publicados semanalmente. É um compromisso, para mim é uma nova igreja que nós temos para atender também. Pessoas aqui da nossa capital Maceió, do interior do estado de Alagoas, do Brasil e do mundo. Muito bem, queridos, nós estamos estudando a lição cujo título é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O título da nossa lição para esta semana, né, para 27 de fevereiro de 2022, lição número 9, o título é As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Muito bem, nossa lição ela vai tratar então de livros históricos e livros poéticos, e mostrando que isso tudo traz edificação e que fala ao nosso coração. O nosso textuário diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107, um dos livros poéticos, Salmos, né? Verdade prática nos diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25, e também Salmos 119, versículos 105 a 108. A nossa leitura, então, nos diz o seguinte: Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Agora o Salmo 119, versículos 105 a 108.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Ok, então está aqui a nossa leitura bíblica, que dará fundamentação à lição de hoje. A nossa lição dispõe de uma introdução. O tópico 1 vai tratar sobre as histórias do Antigo Testamento. Aí nós temos os livros históricos, as histórias dos juízes e as histórias dos reis. O segundo tópico vai tratar sobre os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Aí nós temos os livros sapienciais e poéticos, Eclesiastes, Provérbios e Jó, Salmos e Cantares de Salomão. E no terceiro tópico, uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria e uma mensagem de adoração. Por fim, então, uma conclusão. Muito bem, meus amados, nós queremos então, valorizando, obviamente, os tópicos que estão aqui da lição. Eu acredito que o professor deva passar por todos esses tópicos, explicar, valorizar o comentário da lição. Como meu compromisso é uma complementaridade, eu criei então 5 tópicos que nós vamos falar sobre os livros históricos e criei 5 tópicos que nós vamos falar sobre os livros poéticos, claro que de forma sucinta. Então nós estamos aqui fornecendo aquilo que prometemos, 10 tópicos da nossa lição. Então, o primeiro tópico eu anotei aqui: os livros históricos revelam as promessas e seus cumprimentos. Então você vai ler aí os nossos livros históricos, Nós temos aí Josué, nós temos o livro de Juízes, temos aí o livro de Ruth, temos 1º e 2º Samuel, temos 1º e 2º Reis, temos 1º e 2º das Crônicas, enfim, os livros históricos. Nesses livros históricos, irmãos, nós vamos ver a história do povo de Deus, obviamente. Eu até anotei aqui: tudo que Deus falou, prometeu e realizou tem um propósito especial. As coisas que foram escritas para o nosso proveito foram escritas. Então, nós vamos ver que esses livros históricos que contam a história do povo de Deus, em muitos deles nós vamos ver as promessas e vamos ver os seus cumprimentos. Tudo isso nós vemos nos livros históricos, onde vai contando essa magnífica história do povo de Deus, desde ali, nós podemos incluir até livros do Pentateuco. Nós vemos a saída do povo de Deus do Egito, é um fato histórico. A sua peregrinação no deserto, um fato histórico. A entrada do povo em Canaã com o capitão Josué, um fato histórico, O período dos juízes, onde o povo uma hora estava em baixa, outra hora estava em alta, e quando estava em baixa clamava ao Senhor, aí o Senhor mandava um libertador, eles subiam novamente, e daqui a pouco, quando estava em cima, eles esqueciam de Deus, e aí Deus mandava um opressor, e eles voltavam a clamar, e Deus levantava um libertador, e ficavam nesse sobe e desce. Depois, nós temos aí, quando eles não querem mais juiz, o último juiz é Samuel, eles dizem: não, agora nós queremos um rei, levantado Saul, um rei segundo o coração do povo, Mas um rei que não deu certo. E depois vem Davi, e com Davi há uma consolidação do reino de Israel, e Davi é respeitado, Davi constrói o seu exército, Davi conquista cidades, Davi edifica seu palácio, Davi propõe no seu coração edificar a casa de Deus, mas Deus diz que não vai ser possível para ele
edificar esta casa. Deus não permite que ele edifique a casa. Ele foi um homem de guerra, tem as mãos sujas de sangue, e aí vem seu filho depois. O filho consolida esse reino diplomaticamente e cresce muito, enriquece muito, mas, enfim, Salomão comete idolatria, as muitas mulheres que ele teve lhe perverteram o coração, e ele se joga na idolatria, e já não é mais como Davi. E, consequentemente, nós vamos ver que esse reino construído com tanto sacrifício, com tanta luta, com tanto derramamento de sangue, esse reino agora nas mãos do filho de Salomão, Roboão, esse reino é dividido, ficando 2 tribos com Roboão no sul, Judá e Benjamim, e as 10 tribos ficando na mão de Jeroboão, e a partir daí nós temos o reino dividido, e tudo isso é história. E nisso nós vamos ver, nesses livros históricos, eles revelando as promessas de Deus e os seus cumprimentos na vida desses reis, na conquista de cidades e etc. Segundo lugar, nós enumeramos aqui, os livros históricos propõem um repasse da história de fé. Isso, irmãos, nós temos aqui em Deuteronômio 6, de 20 a 25, que está na nossa leitura. Então veja a ordem que está aqui na palavra. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam esses testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. E aqui está incluído a história. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Isso é história, irmãos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, né? Se vê, vamos dizer assim. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui que os livros históricos propõem um repasse da história de fé. Aquilo que estava acontecendo na história do povo de Deus não era apenas para que servisse aquela geração. Foi muito útil para aquela geração. A conquista de Canaã foi muito útil para aquela geração, mas não era para ficar limitada àquela geração. Aquilo deveria ser escrito, historicamente falando, e dentro da revelação de Deus, né? E isso ser repassado aos filhos. E isso fortaleceria a fé do povo, né? Nós não podemos esquecer a nossa história, né? É um povo que não tem história, não tem memória, né? Então, isso é muito importante. Os livros históricos propõem um repasse da história de fé. Vamos ver, então, o nosso terceiro tópico. Nós anotamos aqui, os livros históricos mostram a providência, a proteção e os juízos do Senhor. Isso aparece nesses livros históricos também. A providência, nós vemos, né? Nós vemos na história do povo de Deus, né? Em todos os momentos. Poderia relatar aqui diversos momentos, mas nós vamos ver, por exemplo, a saída do povo de Deus do Egito. Foi uma providência. Deus viu o clamor do seu povo. Deus viu o sofrimento do seu povo. Deus estava atento ao tempo em que aquela geração, né, de Israel, de Jacó, estava ali no Egito. Já 400 e tantos anos, né, ali 430 anos. E aí o Senhor, né, levanta Moisés. Isso é providência, né? Veja que Moisés, muito anteriormente, quando ainda era um garotinho, né, sofreu ali ameaças de morte, né? Sua mãe colocou ele lá nos juncos, porque a ordem de Faraó era que matasse todos os filhos machos, né, dos hebreus. E nós vemos a providência de Deus, quando a filha de Faraó vai banhar-se ali naquele rio, né, e vê aquele cesto, né, com aquela criança dentro, e
aquelas mulheres pegam aquela criança e mostram para ela, e ela se agrada da criança e termina criando Moisés como um filho da filha de Faraó. Ali no palácio ele teve as instruções que acredito contribuíram em algum momento da sua vida, ele teve toda uma formação. Enfim, irmãos, nós vemos em tudo isso a providência, até que Deus levanta Moisés, e Moisés vai a Faraó para tirar o povo do Egito. E nós vemos quanto Deus agiu na sua providência, agiu na sua proteção. Veja que quando morre ali os primogênitos do Egito, Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo no deserto. Durante o dia, uma nuvem, ia guiando o povo, mas também protegendo eles daquele sol escaldante do deserto. À noite, essa nuvem, se convertia em uma coluna de fogo que conduzia o povo à noite. E acredito, apesar da Bíblia não relatar, mas acredito que aquecia também o povo. Então nós vemos ali a proteção de Deus nos combates enquanto eles conquistavam a terra prometida. Quantas vezes Deus deu livramentos com juízes, Juízes como Gideão, que com apenas 300 homens ele vence os midianitas. O que é isso, irmãos? É providência e proteção de Deus. E também os juízos do Senhor. Nós vamos encontrar isso nos livros históricos. Deus punindo aquelas nações, e quando o seu povo necessitava também, precisava, Deus punia o seu povo, Então Deus é aquele que vem no controle da história, Guardando, providenciando as coisas para o seu povo, protegendo e estabelecendo também juízos. Quarto lugar, os livros históricos revelam nossas oscilações, nossas infidelidades, E, ao mesmo tempo, revela a fidelidade e as misericórdias divinas. Anotando o tópico, vamos colocar: os livros históricos revelam nossas oscilações, a fidelidade e as misericórdias divinas. Isso nós vamos ver muito claramente, citando apenas um exemplo, no livro de Juízes. Nós vemos ali as nossas oscilações. O povo não sabia conviver com as mãos cheias. Eu digo sempre que Deus nos prova. Quando Ele esvazia nossas mãos, é o momento de luta, é o momento de dificuldade, é o momento de escassez, é o momento de esvaziamento. Mas Deus também nos prova quando enche as nossas mãos. Então era um povo que, quando prosperava, eles abandonavam a Deus e mergulhavam na idolatria e se esqueciam de Deus, se esqueciam do livramento que Deus tinha dado. E aí Deus vinha com os seus juízos. E qual era a forma de Deus exercer o juízo sobre o seu povo? Levantava nações inimigas para oprimirem o povo de Israel. Então eles foram oprimidos pelos filisteus, pelos midianitas, pelos edomitas, enfim, por aquelas nações que estavam ali ao redor de Israel. Então, esses livros históricos vão mostrar nossas oscilações. Há momento que nós estamos em cima, há momento que nós estamos embaixo. Parece que o gráfico dos juízes é um gráfico assim, subindo e descendo, subindo e descendo. Estava embaixo, sendo oprimido, sendo perseguido, sendo escravizado, eles clamavam a Deus. Deus levantava um libertador, eles começavam a prosperar. Chegava em cima, esqueciam de Deus. As mãos cheias, esqueciam de Deus. E aí eles iam pecar, transgredir a lei de Deus. Daqui a pouco Deus levantava outro povo opressor e eles mergulhavam de novo. E assim ficava nesse gráfico de sobe e desce. São as nossas oscilações. Mas os livros históricos revelam também a fidelidade de Deus. Nós oscilamos, nós falhamos nos nossos pactos com Deus, mas Deus não falha nos seus pactos com o seu povo. Deus cumpre. Eu vi uma vez escrito atrás de um carro muito interessante. Eu já vi muita inscrição: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas nesse estava escrito assim: Deus é fiel, mas os homens precisam ser lembrados. Então nós precisamos constantemente estar lembrando que Deus é fiel. E ao longo da história do povo de Deus, nós não vemos outra coisa senão a fidelidade de Deus. Quantas vezes
o povo merecia ser destruído, mas Deus olhava para o pacto que tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? E por amor ao seu nome e às fidelidades dos seus pactos, Deus sustentava o seu povo. E as misericórdias do Senhor. Jeremias vai escrever em Lamentações 3, 20 ou 22, se não me engano, diz ali que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Muito bem. Quinto tópico, eu anotei aqui. Os livros históricos expõem as vitórias e derrotas do povo de Deus. Isso aqui eu acho muito interessante, irmãos, e nós vamos ver isso muito claramente nos Salmos, né? Que são livros poéticos, mas também contam a história do povo, né? A história do povo é cantada nos Salmos, né? E uma coisa que nós achamos impressionante na palavra de Deus e na justiça de Deus é a imparcialidade. A Bíblia não é um livro para ficar contando as aventuras do povo de Deus, né? Um livro que só mostra o lado bom do povo, o lado heróico do povo, né? Não, o ufanismo, vamos dizer assim. Mas a Bíblia, né, e especificamente os livros históricos, eles mostram também as derrotas do povo de Deus. Nós muitas vezes ficamos perguntando, mas por que, não é, Deus permitiu que o seu povo invadisse aquelas nações e matasse as pessoas, e matasse crianças, e matasse os velhos, e tomasse aquelas terras? Aquilo era Deus usando o seu povo para juízo àquelas nações. Como diz Don Richardson no seu livro Fator Melquisedeque, ele vai mostrar que Deus, mesmo sendo usado um outro nome para ele nessas nações, mas Deus atuava nessas nações. Nós entramos no ônibus de Israel e para onde Israel vai nós vamos atrás, mas Deus está no controle do mundo inteiro. Então Deus não está trabalhando na África, ou não trabalhou no passado na África, não trabalhou, né, lá no Japão, na China, né, países aí milenares como a China, né? Será que Deus não atuou ali de alguma maneira? Então, nesse livro, ele vai mostrar as atuações de Deus, né, em relação a esses povos. Então, quando Israel ia para destruir os cananeus, os jebuseus, os heteus, os heveus, né, a gente vai ver em um determinado momento na Bíblia que diz que o Senhor ainda não ia destruí-los porque a medida deles não estava completa. O que é que Deus está dizendo com isso? É que eles estavam tendo oportunidades, mas eles iam pecando, e Deus acompanhando a medida. Chegou na medida, Deus usou o seu povo como espada para condenar essas nações. Mas o bonito da Bíblia não é só isso, é que quando Israel peca, quando Israel cai, Deus usa as outras nações. Ora, Deus vai chamar Ciro de meu ungido, vai chamar Nabucodonosor de meu servo. E Nabucodonosor e Ciro, né, principalmente Nabucodonosor, foram instrumentos, foi um instrumento de Deus, ele e outros, para castigar o próprio povo de Deus. Era Deus usando esses reis. Então, há uma imparcialidade. E a Bíblia não fica no ufanismo, só mostrando vitória, só mostrando triunfalismo, né? Não, ela mostra também que o povo de Deus caiu, que o povo de Deus pecou, que o povo de Deus também foi derrotado. E isso é excepcional na palavra. Vamos dizer, Deus não se envergonha de mostrar que o seu povo também caiu, que o seu povo também pecou, que o seu povo também é frágil e que depende dele. Há vitórias e há também derrotas. Muito bem. Sexto lugar, nós vamos agora tratar um pouco dos livros poéticos. Os livros poéticos transmitem sabedoria para a vida prática. Nós vamos ver isso principalmente no livro de Provérbios, no livro dos Salmos, né? Vamos para o terceiro tópico e subtópico 2,
onde diz aqui, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, conforme Provérbios capítulo 2, versículo 6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, conforme Provérbios 3, versículo 5. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Glória a Deus. Dentre eles, citamos alguns conselhos práticos de sabedoria. Por exemplo, andar retamente, Provérbios 2, 7. Fugir da luxúria, Provérbios 2, 16. Não ser preguiçoso, Provérbios 6, versículo 6. Manter a boa reputação, Provérbios 22, 1. Tomar cuidado no falar, olha, conselhos de sabedoria, Eclesiastes 5, 2. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5, 10. Viver com alegria, Eclesiastes 9, 7. Remir o tempo, Eclesiastes 12, 1. Manter a integridade, Jó 1, 22. Aceitar a repreensão, olha quanto conselho extraordinário. Jó 5, 17. Confiar no Senhor, Jó 19, 25. Desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8, 7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, visto o 6º tópico, vamos para o nosso 7º tópico. Os livros poéticos contêm uma mensagem que prescruta os recônditos da alma. Nós vemos isso no auxílio bibliológico. Auxílio bibliológico. Nós vamos ver algo que comenta sobre isso aqui, né? Essa questão dos livros poéticos penetrarem no recôndito da alma, nas partes mais íntimas da alma. Senão, vejamos, o livro dos Salmos é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Espírito Santo. Você vai ver isso no auxílio bibliológico. Descreve a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. É a parte mais íntima, sublinha aí, e pessoal desse testamento, pois nos mostra como era o coração dos fiéis naquele tempo e a sua comunhão com Deus. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, o homem fala a Deus, a expressão da sua alma. A alma do crente pode ser comparada a um órgão cujo executor é Deus. Nos Salmos percebe-se como Deus toca todas as emoções da alma piedosa, produzindo cânticos de louvor, confissão, adoração, ações de graças, esperança e instrução. Até hoje não foi achada linguagem melhor para que nós nos expressemos diante de Deus. As palavras dos Salmos são a linguagem da alma, conforme Meyer Pillman, né? Expressa no seu livro Salmos Adorando a Deus com os Filhos de Israel. Muito bem. Então, meus queridos, os livros poéticos têm mensagens que prescrutam os recônditos da alma. E por que não dizer que também eles são expressões da alma? Nós vemos nos livros poéticos, e a poesia nos dá essa liberdade de falarmos de uma maneira toda especial, de uma maneira mais suave. As verdades são cantadas, as verdades são declamadas, as verdades são perfumadas, vamos dizer assim. A poesia tem essa característica muito interessante. Muito bem. 8º lugar, os livros poéticos têm uma configuração que facilita a assimilação. Os irmãos, creio que todos sabem que os livros, principalmente Salmos, né, são livros que eram cantados. Os Salmos não são declamados, falados como nós falamos, né? Eles eram cantados. E na medida que eram cantados, os irmãos sabem, dê uma folha com um escrito para você decorar é muito difícil. Mas uma música que dá 3 folhas daquela, às vezes, a gente sabe, porque a melodia,
a harmonia, né? Todo esse conjunto que faz a música, né? As combinações, as rimas, fazem com que a gente memorize muito mais. Imagine para um povo que não tinha tanta escrita, não tinha tanto produto já impresso como nós temos hoje, né? Que a maioria das tradições eram orais, passadas de pai para filho. Então, esses livros poéticos, principalmente os salmos, que eram cantados, facilitavam muito a compreensão e a assimilação deste povo. Nono lugar, uma outra característica interessante, os livros poéticos nos orientam e nos conduzem em adoração. Tanto a escrita já é uma modalidade de adoração, como a minha leitura e a minha assimilação também é uma modalidade de adoração. Vamos ver aqui no terceiro tópico e subtópico 3. Nós temos aqui uma declaração muito interessante que diz uma mensagem de adoração. Está se referindo aos poéticos, né? Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Nós vamos ver isso nos salmos. Vejam o Salmo 116, versículo 3. Força, segurança e alegria. Salmo 118, versículo 14. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Aí mais embaixo diz, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Qual foi a conduta? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ora, irmãos, a oração, para mim, mais eficaz que existe é a oração de adoração. Porque na oração de adoração eu não estou pedindo nada para mim. Na oração de adoração eu não estou nem agradecendo por aquilo que recebi. Na oração de adoração eu estou elogiando a Deus, enaltecendo a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Então, às vezes, há pessoas que têm dificuldade. Eu já fiz esse teste em algumas igrejas. Olha, vamos passar 15 minutos adorando a Deus. Daqui a pouco tem irmão dizendo, muito obrigado, Senhor. Não é para agradecer, é para adorar. Elogie a Deus. Mas como eu vou elogiar? Está me faltando vocabulário nesta adoração. Você quer aprender a adorar? Vá para os livros, né? Os livros poéticos como Salmos, né? E você vai ver muita adoração. Nós temos ali, não é? Muitos salmos, 150 salmos, né? Só o Salmo 119 tem 176 versículos de adoração. E nós vamos ver ali um louvor à palavra. O Salmo 119, 90 e poucos por cento dos versículos que existem, né, são de louvor à palavra. Então, meus queridos, os livros poéticos nos orientam e nos conduzem à adoração. Eu, lendo um salmo, lendo e orando com aquele salmo, eu já estou adorando a Deus. E décimo e último lugar, para nós sermos mais objetivos, o importante é você ter os tópicos aí, os livros poéticos nos trazem mensagens de alento, né? Geralmente você não vê uma mensagem exortativa, corretiva, né? Nos livros poéticos, né? A grande maioria é de mensagens de alento, mensagens de conforto. Existem orientações, obviamente, mas uma marca dos poéticos não é muito a confrontação, né? Não é a exortação, né? Mas são dedicatórias, vamos dizer, de adoração a Deus. Então nós vamos ver aqui na nossa conclusão, que diz assim, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. Prosseguindo, o texto bíblico em prosa, que se refere mais aos históricos, e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo.
Então nós podemos dizer que esses livros poéticos são como bálsamos para a nossa alma. Meus queridos irmãos, então está aí o nosso comentário simples. Meu objetivo é fornecer para vocês os tópicos aqui, deixá-los mais ou menos orientados dentro da nossa lição. Que Deus vos abençoe então. Até o nosso próximo vídeo, na próxima semana, se Deus assim o permitir. E um forte abraço do pastor Walter Pereira.